santo, tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre, pra sempre. Sim, eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Sim, eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo-poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz, libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador e Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Amém. Esse próximo louvor que nós vamos estar cantando agora, você possa sair do seu lugar, cumprimentar o nosso irmão do lado, com um sorriso bem lindo, apertar sua mão e falar: irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Tu
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver, te ver, te ver, te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Amém. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. E é por isso que nós precisamos se santificar todos os dias. Todos os dias nós precisamos matar o velho homem, né? Todos os dias precisamos matar o velho homem. Então nós precisamos se santificar todos os dias, porque a Bíblia fala, sem santificação ninguém verá a Deus. E que o Senhor possa criar em nós um coração puro, um coração inabalável. Amém? Assim como Ele fez com Davi, o Senhor possa fazer como nós. E em mim, ó Deus,
difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Ser verdadeiramente um homem segundo o coração de Deus, assim como ele fez com Davi. Deus possa fazer com cada um de nós. Enquanto nós vamos estar cantando mais este louvor que fala, o reino se abalam e os reinos vêm, os reinos vão, o governo vem, o governo vai, mas a palavra do Senhor, ela permanece fiel. A palavra do Senhor, irmãos, ela não muda. Ela é o mesmo de quando surgiu a Bíblia. Então a palavra de Deus, ela não muda, ela se renova a cada manhã. Você pode pegar um versículo e ler ele 15, 30, 50 vezes. Cada vez que você lê, Deus vai falar com você de forma diferente. Porque a palavra de Deus, irmã, ela se renova a cada manhã. E que nós possamos colocar toda a nossa confiança no Senhor, toda a nossa confiança no Senhor, e não nos reinos, e não nos governos, mas a nossa confiança possa estar no Senhor. Amém? Enquanto nós estamos cantando este louvor, você pode trazer o seu dízimo e os suas ofertas para colocar aqui no gasofilaço. Que o Senhor te abençoe e que nunca venha faltar o alimento em sua casa. Que o Senhor possa te prosperar em todas as áreas, em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.
Deus amado, Pai querido, que nós como igreja, ó Pai, possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Tudo que tem fôlego, louvem ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Que nós possamos louvar o Senhor e contar as tuas maravilhas todos os dias de nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu entrego o louvor em tuas mãos. Receba o nosso louvor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Receba, ó Pai, o nosso louvor com forma de gratidão ao Senhor. Receba, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós depositamos aos pés do Senhor. Receba, Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade aqui nessa igreja. Seja feita a tua vontade na vida de cada irmão. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, aquele irmão que está desanimado, que o Senhor possa trazer de volta para a casa do Senhor. Sabemos, ó Pai, que depois dessa pandemia, muitos cristãos já não têm mais vontade de ir para a casa do Senhor. Muitas pessoas, ó Pai, preferem assistir o culto online do que ir para a casa do Senhor e ter a comunhão com os irmãos. E olhar nos olhos dos irmãos e olhar e ver a sua necessidade. Ó Deus, em nome de Jesus. É só assim, ó Pai, que nós conseguimos ver a necessidade de cada irmão. Olhando, Pai, percebendo, observando a necessidade do nosso irmão. E se esse irmão, ó Pai, que às vezes prefere assistir o culto online, ó Deus, em nome de Jesus, não tem vontade de ir mais para a casa do Senhor. O Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, possa se levantar, ó Pai. Em nome de Jesus, levanta esse irmão, ó Pai, que possa ter vontade novamente de ir para a casa do Senhor e louvar e fazer, ó Pai, em nome de Jesus, a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta aquele que está caído, aquele que está abatido, aquele que está desanimado, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe também, Pai, a vida do pastor Samuel, que vai trazer a tua palavra. Que ele não venha falar dele mesmo, Senhor, mas que ele venha falar aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Também te peço pelo nossos governos, pelos nossos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ter misericórdia do nosso país. Sabemos, ó Pai, que não estamos em ano de eleição, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor, Pai, sempre vai, ó Pai, em nome de Jesus, nos orientar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter um país, uma cidade melhor para criar os nossos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta uma nova geração que proclama o teu nome. Uma nova geração que fala do teu evangelho, ó Deus. Em nome de Jesus, cuida dos nossos pastores. Muitos pastores, Senhor, estão se adoecendo. Muitos pastores estão entrando em depressão. Muitos pastores, ó Pai, não têm mais a vontade de levar o teu evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que muitos pastores, ó Pai, estão doentes, mentalmente, fisicamente, porque a carga é muito pesada, Pai. Porque, Pai, muitas pessoas não estão dispostas a trabalhar para o Senhor, porque, como eu sempre falo, a seara do Senhor é muito grande, mas poucas pessoas se dispõem para trabalhar para o Senhor. E é por isso, ó Pai, que o Senhor levanta, ó Pai, novos trabalhadores para a seara das igrejas do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fala os nossos corações através, ó Pai, da vida do pastor Samuel. Cuida dos nossos missionários que estão espalhados por este mundo aí fora. Muitos até morrem, ó Pai, por falar do teu nome. Mas glória a Deus que nós vivamos, ó Pai, num país, ó Pai, laico, um país que possa ainda, Pai, falar do nome de Jesus. Ontem mesmo nós estávamos ali na Lagoa Santa, com um grupo de mulheres falando, encorajadas para encorajar. E ali naquele meio, ó Pai, havia muitas mulheres, muitos grupos de igreja ali, cada igreja de placa diferente. Mas nós sabemos, ó Pai, que quando o Senhor vier buscar, no céu não vai haver placa de igreja. Vai haver um povo só que vai somente adorar ao Senhor. E glória a Deus, ó Pai, pela vida da Ana, que se levantou para fazer esse projeto. E foi uma bênção. Em nome de Jesus, cuida, Pai, de cada um de nós. Em nome de Jesus, que nós possamos ser verdadeiramente mulheres encorajadas para falar do nome do Senhor. Amém. Vamos para os nossos avisos, irmãos?
culto de oração e estudo bíblico toda quarta-feira às 19h30, amém? Domingo às 19h30 é este culto que está acontecendo aqui. Domingo, irmãos, nós mudamos a EBD para, em vez de ser 9 horas da manhã, agora vai ser às 18 horas. Por quê? Nós entendemos que a geração é outra geração. Não é a geração de 50, 60, 70 anos atrás. É uma geração que vive ocupada, estuda, trabalho e aquilo outro. E às vezes o único dia que tem ali para descansar é o domingo de manhã, sair com a família, almoçar com a família. Então, como foi falado aqui em assembleia, vai ser um teste por 4 meses dessa escola bíblica dominical. Então, pela manhã não vai mais haver escola bíblica dominical, mas vai ser às 18 horas. Então, domingo que vem, às 18 horas, é a nossa EBD. Então, você pode sair, almoçar com sua família, mas lembre-se de estar aqui às 18 horas. E logo depois, às 19h30, né, vamos continuar aqui para acontecer esse culto maravilhoso. Então, assim, sabemos que muitas pessoas trabalham domingo de manhã, igual a Larissa, né, Larissa? Tem a feira, né, ali, trabalha na feira hippie. E aí, ela não pode vir na EBD por causa que ela trabalha lá, é o trabalho dela, né, gente? E também tem o William também, né, que dá aula de manhã como de futebol, e vários outros irmãos. Então, a demanda domingo de manhã para alguns irmãos é grande. Em nome de Jesus, eu acredito que em nome do Senhor Jesus seja feita a vontade dEle e que possa vir um número maior na IBD, porque na IBD, irmãos, é onde nós aprendemos, aonde nós tiramos as nossas dúvidas com o nosso irmão Alisson, né? O irmão Alisson é um excelente professor. Glória a Deus pela vida dele, eu agradeço pela vida dele todos os dias, ele explica bem explicadinho. E se você tiver dúvida, depois você vai ali, irmão Alisson, eu não entendi isso aqui, ele vai te explicar, ou ele te explica ali mesmo, no momento ali da EBD. Então venha, irmãos, que é muito importante a EBD para os seus filhos, amém? E sexta-feira, 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, nós vamos ter esse encontro, ali, esse sítio fica ali, logo depois de Lagoa Santa, depois da ponte, né? Fica dividido entre Lagoa Santa e Jabuticatuba. E aí foi o mesmo aonde nós fizemos o encontro o ano passado. Foi uma bênção, glória a Deus. E vai ser no mesmo local, né? Ali, 1º de maio. Então, o que você tem que levar? Irmã Claudineia, eu quero ir. Procura a nossa irmã Priscila, que está ali. Ela é a líder de casais com o esposo dela, o Alexis. Ou me procura. Vai ser 1 quilo de carne, né, e mais do que você beber. Lógico que não é bebida alcoólica, né, irmão, porque nós somos cristãos. Então, é refrigerante ou suco, né, em nome de Jesus. E é isso, então você leva o seu quilo de carne mais o refrigerante ou o suco. O café da manhã, a igreja que vai estar pagando o café da manhã. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção, vai ser um momento de confraternização, um momento onde nós vamos conhecer o nosso irmão, que às vezes aqui a gente não consegue conversar, conhecer melhor, e ali vai ser o momento onde nós podemos conhecer o nosso irmão melhor, amém? E vamos para os nossos aniversariantes da semana. É o irmão Edmilson, 28 de abril, ele não está aqui, mas a esposa dele, a Cátia, vai vir representar, né, Cátia? Esse só tem o irmão Edmilson, que é aniversariante essa semana. Como é uma só carne, né, Cátia? Então a Cátia vai representar o marido dela, amém? Eu vou chamar o pastor aqui, Samuel, que vem orar pela vida da Cátia, para levar a vida do irmão Edmilson, mas a Cátia representando nosso irmão Edmilson. Enquanto isso, irmãos, eu quero apresentar aqui o nosso visitante. Qual que é o seu nome? Isso. Igor. Oi, Igor, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, volte sempre, amém? E aqui no último banco tem também um casal, não é isso? Qual que é o seu nome? Vera? Seja muito bem-vinda, Vera, em nome de Jesus, volte sempre, amém? E o seu é qual? Igor e Vera. Ivo. Ah, ele é o Igor. E esse aqui Isso. Dênio. Seja muito bem-vindo, Dênio, em nome de Jesus, e volte sempre, amém? Amém. Pode ligar o microfone. Amém. Vamos
Você estava aqui, Cátia, pra gente orar? Vamos colocar de pé pra gente orar para a vida do irmão Edmilson? Quantos anos que ele está fazendo, Cátia? 56 anos. Feche seus olhos. Grandioso Deus, louvado e bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais esse culto de domingo. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, por ter nos guiado até aqui. Ajuda-nos, ó Deus, nos dê força, nos dê a tua graça a cada dia para que possamos continuar toda a batalha, toda a caminhada que o Senhor tem colocado para nós. Em nome de Jesus, abençoe a vida do irmão Edmilson, que completa mais um ano de vida essa semana. Que o Senhor possa estar derramando sobre a vida dele muita graça sem medida, de acordo com as tuas predefinições para o irmão Edmilson. Abençoe a família dele, a irmã Cátia, os seus filhos, que eles possam ser abençoados pelo Senhor a cada dia, cuidado pelo Senhor a cada dia, e que o irmão Edmilson compreenda, como já compreendeu, Pai, que o único caminho é Cristo, e ensina a sua família como sacerdote do seu lar. Em nome de Jesus, continua a conduzir essa família, que tanto soma aqui nessa igreja, e pedimos ao Senhor que seja abençoando a vida dele cada dia mais. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu peço e agradeço. Amém, Pai. Deus abençoe, Cátia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Vou chamar as crianças aqui na frente para orar. Vem cá, Bebela, orar para nós. Fala com o pessoal assim, vamos ficar de pé, irmãos? Vou ficar de pé, irmãos. É isso, vamos orar agora. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Abençoe irmãos que estejam aqui à noite, Senhor. Quem não pode vir, abençoe lá, Senhor. Abençoe a família do pastor, a família de todo mundo, Senhor. Que todo mundo vai para casa com a palavra do Senhor no coração. Abençoe as tias lá embaixo, Senhor. E os meus amigos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como a irmã Claudinei já disse, irmãos, não deixe de se inscrever no encontro de famílias para sexta-feira, vai ser uma bênção. Participe conosco nesse momento e não deixe de se esquecer sobre isso. Abra sua Bíblia comigo. Quero que você abra em João 17, verso 21. João 17, versículo 21. Quem achou para nós, pode ler para você participar junto comigo da palavra. É o Evangelho de João 17, 21. Amém. Irmãos, essa afirmação que a irmã Kátia leu ali, é a palavra de Jesus sobre a oração sacerdotal de Jesus. E ele começa a falar essas coisas depois que Jesus levanta os olhos ao céu e disse e dá muitas orientações. E no verso 21 ele dá uma orientação específica, explícita no texto, dizendo, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para que você compreenda, o texto está claramente informando que Jesus, através da sua oração sacerdotal, vamos dizer assim, a sua orientação, ele crê e quer que sejamos um. E eu quero falar sobre a unidade de Cristo e a unidade da igreja, que não é uniformidade. Então, sobre esse tema, eu quero trabalhar com você essa noite. A gente vai ver um vídeo, para que você possa compreender o que eu vou argumentar aqui agora. Alguém pode apagar a luz ali para mim, quem está aí mais próximo, por favor? O Hudson vai colocar um vídeo para nós ali. Preste atenção nessa orientação, por favor.
Tá aí. Pode abrir, pode acender, por favor, irmão Paulo. Irmãos, olha que interessante esse vídeo. Existe um estudo, isso de alguns cientistas, que falam que nós sofremos pressões no nosso ambiente. E uma professora universitária fez esse vídeo, na verdade é um filme, mas existe sim esse estudo. Obrigado, irmão Paulo César. Existe sim esse estudo que nós somos às vezes uniformizados. Vem do termo de uniforme, do verbo de uniformizar. O que é uniformizar? É quando todos nós se tornamos igual por causa da pressão do ambiente. Ali no vídeo é claro que a pasta era verde, mas por que aquele rapaz respondeu vermelho? Porque todo mundo no ambiente respondia vermelho. E existe um estudo cientista que chama de neurônios espelhos. Isso aí é de cientista. Um cientista italiano chamado Giacomo, o nome dele, o segundo, é muito difícil, mas é Latti. Ele traz do que nós vamos e trabalhamos de acordo com o nosso ambiente. Nós imitamos o nosso grupo, mesmo que a verdade esteja explícita, mesmo que você saiba qual é a verdade. Nesse vídeo a gente viu claramente que a pasta era verde, só que todo mundo falou que era vermelho, mesmo a verdade na frente daquele jovem, ele falou o quê? Que a pasta era vermelha. Por que eu estou trazendo isso? Por que eu quero trazer com você esse estudo para que nós compreendamos um sermão sobre unidade? Por que o pastor está dizendo isso? Unidade, irmãos, é quando todos nós permanecemos diferentes, em ambientes diferentes, mas caminhamos juntos por uma única convicção. Não é uniformidade, é unidade. Você pode sim ter a sua forma de agir, de pensar, de falar. O que não pode é você ceder à pressão sabendo que está errado, mesmo quando todo mundo esteja fazendo errado. E eu não digo isso somente no grupo da igreja, mas no grupo onde você vive. E quando eu li o texto de João 17, 21, dizendo que principalmente essa parte, para que todos sejamos um, e trago para você sobre a unidade, também quero ler com você agora em 1 Coríntios 12, verso 12, abra sua Bíblia comigo lá. Diz assim a palavra de Deus: pois assim como o corpo é um, e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, consiste um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Olha que interessante que Paulo ensina a igreja de Corinto, dizendo esse texto bem interessante, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, assim também é Cristo. Olha que interessante, Paulo trabalha que a unidade não é uniformidade, e é obra de Deus e não dos homens. Por que eu coloquei esse vídeo inicial? Porque nós, muitas das vezes, acreditamos que o grupo em que vivemos está certo, mesmo quando a verdade está escancarada na sua frente. Às vezes nós falamos assim, aquela pessoa ali, ela tem, como é que chama? Ela tem personalidade, porque ela se destacou no grupo, na multidão. O que eu quero dizer para você? Está chegando, a irmã Claudiné até orou aqui sobre a política. Estamos chegando uma época do ano, no Brasil, onde a politização tem deixado que nós olhemos para o grupo em que participemos e a verdade explícita na frente da gente, mas nós queremos imitar ao grupo social a quem pertenço. Ainda que todos estejam gritando, devemos caminhar por aqui, aqui é o caminho certo, e a Bíblia falando com você, opa, não é assim que funciona. Cristo não te ensina assim, Cristo te ensina a perdoar, não, mas o meu grupo está falando que a verdade é aqui. O que eu quero dizer com vocês para isso? Principalmente, que trazer esse texto de Coríntios e trabalhar a unidade que não é uniformidade, que é uma obra de Deus, e Deus não nos chamou, para que você entenda claramente, para sermos meras cópias uns dos outros, para que sermos um corpo uniformizado, corpo de Cristo, quando eu li aqui em Coríntios, como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é Cristo. E quando eu afirmo para você que Deus não te chamou para ser cópia do seu irmão, mas para ser cópia de Cristo, e sim sermos conexões uns com os outros, quer ver o que diz em Romanos 4 e 5? Vamos ler lá, por favor? Que a minha afirmação, ela tem base bíblica para isso. Eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função.
Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha que interessante. Paulo, novamente aqui, em outro contexto, está ensinando agora a igreja de Roma, aos romanos, ensinando que a igreja de Cristo ela tem muitos membros. E que fala abertamente, amplamente nesse texto, deixando claro que cada um de você tem uma função do corpo, mas nem todos vocês são iguais. E quando eu digo iguais, cada um de vocês, se eu perguntar, foi criado na década de 60, de 80, de 90, a gente tem esses grupos, né, que a gente fala, eu sou raiz, porque eu fui criado na época que eu brincava na rua, que eu tomava água da mangueira, e já vi muitas essas frases, né? Mas quando eu digo para vocês, e você fala assim, eu sou raiz porque eu fui da época tal, eu fui criado de tal forma, cada um de vocês tem uma história para contar, cada um de vocês tem uma bagagem para trazer, mas o que nos une aqui na igreja nessa noite, não é a sua história, não é a sua bagagem, mas é Cristo. E Cristo afirma através das suas escrituras que a unidade é importante, mas a uniformidade não é padrão do cristão. O que é uniformidade? Nós não precisamos falar paz do Senhor, querido varão, quando o crente converte, né? Aí ele já bota um terno, bota aquela Bíblia gigante debaixo do braço, e sai andando pela rua e falando o dialeto gospel. O que eu chamo de dialeto gospel? Paz do Senhor, varão, atribulado. Começa a pegar textos da Bíblia e coloca no seu vocabulário, porque o seu grupo faz isso. E ele acha que fazendo isso, ele também será mais santo. Ele também alcançará os dons que Deus tem para ele. E o que eu estou falando isso? Pastor, você está condenando? Eu não estou condenando esse tipo de coisa. Eu estou dizendo que você imitar o grupo da igreja não te faz um cristão. Quando você olha para a palavra de Deus e vê explicitamente que o seu grupo está fazendo algo errado, você não precisa fazer o que o seu grupo diz. Você tem que sim, mas a Bíblia relata que está errado, que está equivocadamente. E quando eu citei esse estudioso, que é um cientista, inclusive a gente leu ele lá na faculdade de psicologia que eu estava fazendo, ele tem um estudo que chama neurônios espelho. Tem um nome acadêmico dele que eu não vou saber falar, então eu trouxe no português mesmo. Foi descoberto por ele, que ele descobriu que ele fez um estudo, inclusive, com os seres humanos, que nesses estudos mostram que o cérebro ativa padrões semelhantes quando você vê alguém fazendo no seu grupo que você pertence, e automaticamente você vê alguém fazendo, você entende no seu cérebro que aquilo é a verdade. Mesmo quando Cristo te orienta e ajuda a explicar por que nós imitamos comportamentos das pessoas naturalmente. Por que nós fazemos o que as outras pessoas fazem no nosso grupo, mesmo sabendo que é uma inverdade? Nesse vídeo que eu mostrei para vocês, deu para ver claramente o que esse cientista coloca, que mesmo o aluno chegando atrasado na sala, ela combinou com a sala todos falar que a pasta verde era vermelha. E todo mundo falando vermelho, no começo ele achou estranho, esse menino está doido? Mas a convicção do grupo foi tão grande, que ele perguntou para ele o quê? É vermelha. E sabe por que disso, irmãos? Porque nós não entendemos a unidade. E quando eu afirmo para vocês em Romanos, que Cristo fala para nós, que todos nós, através da vida de Paulo, que embora sejamos muitos, que ele está dizendo, muitas pessoas, histórias diferentes, criações diferentes, formas de pensar diferentes, aí ele deixa claramente que nem todos os membros têm a mesma função. Quando Cristo compara a igreja dele com um corpo, imagina só, se eu tivesse todos os membros do meu corpo mãos. Não, todos os membros do meu corpo são mãos. Eu nem conseguia andar, pensar, sentir. Eu tenho que ter o coração funcionando certo, as mãos funcionando certo, o equilíbrio dos meus pés. Então, todo o corpo do nosso ser humano, com Cristo compara a igreja, cada um tem a sua função. Imagine se a minha mão quisesse ser o meu pé, ia ficar disfuncional. Meu corpo não ia conseguir fazer regras básicas. Esses dias eu vi um vídeo na internet de um rapaz que parece que ele tem bastante posse, tem muito dinheiro. E ele fez um vídeo falando, ele é tetraplégico e não consegue nem movimentar, só movimenta a boca. Ele falou, eu te dou todo o meu dinheiro para aprender a andar de novo. Se você quiser, eu troco com você. Eu volto para uma casa de barraco, de favela, e falando dele, volto para lá e te dou todos os milhões que eu tenho na minha conta para você vier trocar de lugar comigo. Lógico que é um vídeo apelativo, emocionante, mas o que ele quer dizer? Nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o que a sociedade ensina para você, que o importante é progredir, é ser feliz, está certo, porque todo mundo está fazendo certo. E o que ele quer dizer? Tudo isso que eu conquistei não vale a pena diante do que eu não tenho saúde, meu corpo não funciona bem. E por que eu fiz esse comentário? Porque quando a igreja de Cristo, que é considerada por Cristo
como um corpo, ela está disfuncional, quando eu chamo disfuncional, cada um fazendo o que acha certo e não o que Cristo quer de mim, nós temos um corpo corrompido. Nós temos um corpo que não é unidade, mas é uma uniformidade. Imagina se todos do meu corpo fossem imitar a minha mão. Eu não ia conseguir andar, pensar, cheirar. Os melhores sentimentos do mundo é quando você está com alguém, quando você usa os pés para chegar até alguém, para você anda, você usa, cheira, sente. Então todos os membros do meu corpo têm a sua devida função. Assim também é a Igreja de Cristo. Nós temos a nossa devida função. Nós estamos unidos por um só propósito. A unidade de Cristo, estamos unidos aqui porque Cristo nos uniu. Não importa qual seja a sua história de vida. Será muito acrescentador para aprender alguma coisa. Mas eu não tenho que copiar você. Eu não tenho que ser uma cópia sua. Eu tenho que ser uma cópia de Cristo. E entender, quando eu sou uma cópia de Cristo, Senhor, o Senhor me chamou para quê? Qual é a minha função? O que o Senhor tem para mim? E quando você entender para que Cristo te chamou, ainda que todo grupo esteja fazendo ao contrário, faça o que Cristo te chamou. Porque o seu cérebro, ele te prega peças. A sua mente traz sobre você que o certo é imitar o grupo que você pertence. Às vezes eu estava estudando aqui, até falamos um pouquinho sobre isso na quarta-feira passada, sobre seitas e religiões. Por que algumas pessoas, elas entram com os dois pés em alguma seita e são pessoas de coração bom e às vezes continuam naquela seita? Por causa desses neurônios espelhos. Ela imita aquele grupo, mesmo sabendo que está errado, mas está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. Eu tenho, de certa forma, que aprender isso. Não sei se você foi criado na igreja, eu fui criado numa igreja batista. E sendo criado na igreja batista, muitas vezes eu fazia o que os diáconos e os pastores faziam, e a minha professora de EBD, mesmo sem saber por quê. Só era uma cópia delas, ou deles. Lia, cantava o canto cristão e tal, mas nunca tinha entendido quando criança por que eu fazia aquilo. Quando eu amadureci, fiquei mais velho, eu comecei a me questionar, por que eu devo ir à igreja? Eu não tinha essas respostas. Por que eu canto? Por que eu leio a Bíblia? Aí eu comecei a me interessar pela teologia, que aí eu fui para a academia, tive os meus contratempos, tive as minhas respostas, que não foram fáceis, mas eu passei anos da minha vida imitando o grupo a quem eu servia, ao grupo a quem eu entendia, mesmo sem entender por quê. Por que eu estou colocando isso para vocês, irmãos? Para que vocês entendam, para vocês compreendam, que falar sobre unidade e não uniformidade, às vezes tem que lutar contra o que o seu cérebro pensa. Deus, quando eu afirmo para você que Ele não nos chamou para sermos cópias uns dos outros, mas sermos conexões. Meu corpo e a minha mão, se eu arrancar ela do meu corpo, ela funciona? Não, ela precisa do meu corpo funcionar. Assim também é o corpo de Cristo. Quando você entende o seu lugar, entende que Cristo te chamou para quê, e faz aquela função com excelência, o corpo não fica disfuncional. Muitas das vezes, nós temos mania, por exemplo, você já viu que notícia ruim, ela vale, parece que 3 vezes mais potência do que uma notícia boa. Às vezes, político, vamos para a área política, um político que você votou e fez 10 coisas certas, você mais do que obrigação, está lá para isso. Aí ele fez uma coisa errada, é a pior pessoa do mundo, não presta, é um terrível. Isso é por quê? Porque o nosso cérebro está acostumado a olhar para as pessoas e ver os defeitos dela. A pessoa pode ter acertado com você 30 vezes, se ela errou uma, ela não presta. Isso também está nesse mesmo estudo desse italiano. Está dizendo que o nosso cérebro está tão acostumado a criar justiças por impulso. Por exemplo, Jesus, ele serviu a multidão. Jesus, ele esteve alimentando aquela multidão que via ao redor dele. Foi visto ocularmente pelas multidões onde Jesus passava, que ele curava os cegos, ressuscitou mortos. Então as pessoas viam Cristo ocularmente. E quando ele foi condenado à morte, quem foi que pediu a crucificação dele? Solte Barrabás, todo aquele povo. Porque existia alguém incitando aquele povo que Jesus era um bandido. Então, tudo que Jesus fez na sua caminhada não foi o bastante para convencer a opinião popular. Porque quando foi feito Barrabás ou Jesus, o pessoal pediu a crucificação de Cristo. Solte Barrabás. Porque existia um sumo sacerdote que incentivava o povo aquele negócio. Para você ver que a opinião e a pressão dos grupos nem sempre é a verdade. Por que, seu pastor, você está falando isso? Por que você está dizendo isso num texto sobre unidade? Se Deus, irmãos, quisesse uniformidade, Ele criaria um único tipo de pessoa. Uma pessoa que, da mesma forma, do mesmo padrão,
e não das formas em que vivemos. Só que ele escolheu a diversidade. Quando falamos de diversidade hoje, eu não estou falando da diversidade política, que é soltada por aí. Eu estou falando da diversidade de você ter a sua criação, você ter a sua forma de pensar, e está tudo bem, não tem problema quanto a isso. Mas existe uma unidade chamada Cristo Jesus, a sua palavra, que devemos seguir e copiar. Copiar não o irmão Alisson. O irmão Alisson tem o jeito dele, a forma dele de pensar e a forma dele de viver. E eu aprendo com ele, né? Aprendo com ele, ele aprende comigo, não tem problema quanto a isso. Mas eu não preciso ser uma cópia do Alisson. Eu preciso entender que o Alisson me abençoa e eu chego até Cristo através da vida dele, que eu abençoo a vida do Alisson e ele chega até Cristo na minha vida. Isto é unidade. É entender que fazemos parte de um corpo, cada um com a sua função. É entender que ainda que o grupo peça, não, está errado, isso aqui está errado, você tem que analisar, pensar e ver, será que está errado? A uniformidade, irmãos, quando eu digo uniformidade, ela elimina o desconforto, ela traz também a eliminação do crescimento. Ela pode fazer um padrão que você goste, uma forma de pensar que você goste, porque você não é contraditório. Ninguém quer ser contradizido, ninguém. Quando você tem uma convicção e alguém quer contradizer você, gera frustração, chateação, gera tristeza. E a primeira coisa que eu faço é, não quero saber mais. Se esse grupo não anda comigo, eles não me merecem. Aí começa aquelas autoajudas baratas que tem na internet. O que eu quero dizer sobre isso e por que eu escolhi falar sobre isso? Cipriano de Cartago afirmou uma vez, em um dos seus textos, que dizendo assim, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Acho interessante essa afirmação de Cipriano, porque está dizendo o seguinte, nós gostamos e aprendemos a falar mal da igreja na internet, gostamos e aprendemos a falar mal dos pastores, dos líderes, gostamos de aprender a falar mal do irmão do lado que não me cumprimentou, gostamos e falamos mal do irmão que não concorda comigo, que não torce pelo mesmo time que eu, porque a uniformidade, muitas das vezes, ela gera isso em nós. Ele não faz o meu padrão é esse aqui, ó. Eu para um time, eu voto no político X, eu faço desse jeito, e se ele não se encaixar nas minhas convicções, ele não se encaixa no meu grupo. E eu posso afirmar para você que está quando assim, essa afirmação de Cipriano é tão interessante que ele dizendo, como eu posso dizer que Deus é Pai e a igreja que foi criada por Ele, que Ele chama de noiva, e não entender que é importante estar em comunhão e convicção de que estamos no meio da igreja porque Cristo nos uniu aqui. Eu não estou aqui porque fui criado numa igreja, ao contrário. Quando eu fui criado numa igreja, e cheguei à minha maturidade de pensar por si só, eu entrei muitas vezes em debates com a minha fé. Por que eu faço isso? Por quê? Por quê? E os porquês me deram à luz a um estudo acadêmico onde me voltou para Cristo muito mais de quando eu era criança e imitava o grupo que eu vivia. O que eu quero dizer para vocês sobre isso? Quando eu falo para vocês que o estudo acadêmico me jogou para algumas perguntas, histórias, teologia, muita coisa que eu estou estudando, tentando alcançar a sabedoria de Deus, e tudo isso me levou para Cristo muito mais do que quem foi criado na igreja. Claro que a igreja é importante, e aquele momento com a igreja foi importante, mas chegou um ponto que eu estava imitando o que aqueles irmãos faziam, sem saber porquê, sem saber o porquê disso, simplesmente imitava. E quando era questionado por amigos fora da igreja, por que vocês fazem isso? Era tipo o Chicó daquele filme, eu não sei, só sei que foi assim. O que tem de crente fazendo isso não é brincadeira. Ainda que o pastor venha aqui com uma pasta verde, pergunta para vocês, é vermelha? Você, não, pastor, é verde. Isso não é uniformidade, e a uniformidade gera desconforto na gente. Não a uniformidade, né? Porque você vai ser questionado, você fala, não concordo com você, só que a minha maturidade de querer que todos concordem comigo, que sejamos uniformes, ela vai trazer sentimentos ruins sobre a minha vida. Quando você é questionado, e eu digo para vocês que a unidade espiritual, ela é estabelecida por Deus, quando eu digo, e dizendo que nós não criamos a unidade, mas Deus apenas decidimos não destruí-la, quando Deus coloca para nós que desejamos que todos sejamos um. Efésios 4, verso 3, Paulo diz, não criar, mas guardar. Ele diz assim, nós criamos a unidade, que vamos ler lá, Efésios 4, verso 3. É o terceiro texto de Paulo que a gente lê essa noite, né? Quem achou pode ler para nós? É um texto bem conhecido do nosso meio. 4:3.
de cada vez, por favor. Estou falando sobre unidade, viu, irmão? Vocês podem destacar no meio da pressão do povo. Se um não vai ler, eu também não vou ler, não. Leia comigo, por favor. 4, verso 3. Amém. Olha o que o irmão Pedro leu aí para nós. Fazendo tudo, esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse texto ele é tão interessante no nosso meio, sobre o tema que nós estamos abordando essa noite, que está dizendo que eu faço de tudo, que eu esforço muito para manter, preservar a unidade, não a uniformidade do Espírito Santo, ainda que os meus questionamentos sejam indagados, ainda que a minha uniformidade de querer me parecer, falar e sentir como vocês sejam indagados, deu forma de eu pensar, da forma de eu explicar as coisas. Se eu perguntar para muitos de vocês aqui, ó, quem concorda aqui, hoje nós temos uma geração mais dividida, né? Nós temos uma classe de jovens que aprendeu com novos estudiosos, nós temos uma classe de mais velhos, da década de 80, 90, 2000, que aprendeu com outra forma. Se eu perguntar para vocês que devem castigar os seus filhos de uma forma agressiva, eu tenho certeza que nós vamos ter uma plateia dividida. Se eu perguntar para vocês, quem vocês vão votar esse ano? O presidente A? Não vou nem falar os nomes para vocês não ficarem ofendidos. Presidente A ou presidente B? O que tem de gente que está seguindo o seu grupo social e não gosta de ser... Eu tenho gente vendo um discurso na internet, pegando o seu celular, botando agora, ó, quem vota no X não é crente. Aí o outro do outro lado, ó, quem vota no Y também não é crente. Aí nós que ficamos no meio, ficamos assim, nós vamos para cá, vamos para lá. Vamos para cá, quem tem a razão? Isso só serve para destruir a igreja. O que nos une é muito maior do que nos separa. E o que nos une, assim como o texto que Pedro leu, fazendo de tudo, esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Aí ele diz, fecha com chave de ouro nesse texto, no vínculo da paz. Para que você entenda, irmão, e compreenda, a unidade da igreja é o vínculo da paz que rompe tudo isso. Quando nós falamos, e quando eu digo vocês que rompe consigo mesmo, quando você está assim, na igreja, mas a igreja não comportar da forma que eu acredito ser o certo, a igreja não serve mais para mim, a igreja não dá mais para mim. Fui na igreja lá e o Alisson nem me cumprimentou, nem vou na igreja mais. Sabe o que é o grande complicador disso tudo? Que ainda que o grupo social que você pertence, o grupo da igreja que você está inserido, não faça de acordo com o que você acha que é certo, você tem que sim amar o seu irmão, como a Bíblia diz. Cristo resumiu todo o Evangelho em 2 mandamentos, sendo eles, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Senhor, que mandamento duro! Como é que eu vou amar o irmão lá que é difícil caminhar com ele, não gosto nem de conversar com ele, não, detesto aquele irmão, mas a tua palavra está dizendo para eu amar. Mas o grupo que eu estou lá fora dizendo assim, ó, você não deve amar não, tem que rejeitar mesmo, deixa de lado, larga essa pessoa de lado. E isso é o que estão pregando nos púlpitos de hoje. Dizer para vocês abertamente, irmãos, quando você não consegue exercer o perdão, o amor, a santificação em Deus, corre um risco enorme de você imitar o grupo a quem está. E você não ter unidade, e sim uniformidade. Você vai imitar pessoas que vão falar o que você gosta de ouvir. Vão falar assim para você e virar assim, ó irmão, tá certo, você tem que afastar mesmo, afasta do Alisson, sai de perto dele. Aí a uniformidade ensina que temos padrões. Se você não cumprir meus padrões, Alisson, você não é digno de ficar perto de mim. Estou usando o Alisson porque está aqui perto, viu, irmãos? Não tem nada contra o Alisson não. Mas diante de tudo isso, eu quero dizer para vocês que a nossa unidade não depende de concordarmos com tudo que o outro pensa. Está tudo bem. Eu acho que o Cruzeiro é o maior time de Minas. E se eu pedir para eles levantar a mão, muita gente vai falar, mentira, pastor. Duvido. Tenho certeza que metade da igreja vai falar que é o contrário. Mas a minha convicção é essa. E isso está tudo bem. Você tem a sua convicção, eu tenho a minha, e não me impede de andar juntos. Estamos chegando numa época do ano que me preocupa bastante. Nós estávamos ontem, no sábado, na reunião da Assembleia da ABC, lá na igreja de Baixo Barro Preto, e o pregador da noite levou um ponto falando que está chegando uma época do ano em que os crentes entram em guerra. 4 anos, nós já passamos, em 2018, vimos as igrejas romperem uns com os outros, pastores indo aos púlpitos dizendo quem é de partido tal não deve estar na igreja, padres fazendo isso, a igreja se rompendo, a igreja se dividindo, porque a uniformidade não aceita nada contrário. Pastor, mas você está defendendo X, Y, Z? Não estou defendendo ninguém. Eu estou dizendo para vocês que a unidade que me une em Cristo
é a que me mantém vindo à igreja todo domingo. Não é o que você pensa, o que você concorda. Não é o que você acha. É Cristo que habita em mim e fala: a igreja é minha noiva. Por isso vocês devem estar aqui. Não porque o pastor acredita que o Cruzeiro é o melhor time de Minas, que o candidato A ou B é o melhor certo a se votar. Por que em 4 anos que eu estou à frente dessa igreja, eu nunca virei para vocês e falei: vote no candidato XYZ? Porque é uma opção sua, é uma escolha sua, não é minha. Você tem todo o direito de escolher o candidato. Você não tem que seguir o que o pastor está dizendo, o que está falando. Tem que seguir o que o evangelho te ensina. Claro que aí, pastor, você está ensinando que eles devem. Não, você deve sim. Você é inteligente e maduro bastante. Eu penso justamente dessa forma. Eu pastoreio um grupo de pessoas que são maduros o bastante para saber escolher de acordo com os seus valores. Então, eu não preciso falar: vote no fulano de tal, vote no XYZ, porque eu sei que vocês vão saber escolher de acordo com o que Deus colocou no seu coração. E diante disso, meus irmãos, quando eu falo para vocês que depender de permanecermos ligados na mesma fonte não nos faz pessoas iguais. Brincadeiras à parte, eu falei de time, falei de política, mas tem coisas do outro que te incomodam. Mas isso não é desculpa ou desconforto de você falar assim: não, se não for desse jeito, se não for... Já viu aquelas pessoas que se encaixam num grupo, mas se não for do jeito que ela pensa, que ela quer, que ela acha certo, não serve para mim. E ela não só se afasta, mas ela se afasta e quer que todo o grupo se desfaça, porque ela quer ter razão, ela quer ter a importância da razão. E quando eu falo sobre unidade e dizer que as singularidades de todos que estão aqui são essenciais e não acidentais, que o texto de Romanos que a gente leu, que todos no corpo têm funções diferentes, então a singularidade, eu quero dizer, ou seja, que não só as coisas iguais e que fazemos, ela é importante para o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, verso 18, quando Paulo também ensina, diz assim: mas agora Deus colocou os membros. Quando Paulo diz aquilo que te torna diferente, é exatamente o que te torna necessário para a igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui em Coríntios. Ele está dizendo que aonde Deus te colocou, é ali que Deus quer que você faça. Por exemplo, o Hudson aqui é o líder do louvor da igreja. O Hudson é um excelente líder, ensina o pessoal, tal música. Se botarem o pastor para liderar o louvor, o louvor acaba em menos de um mês. Eu não sei tocar nada, eu não sei falar de música, eu não tenho propriedade que o Hudson tem para falar com aqueles irmãos. Eu posso chegar para eles ensinar a palavra? Posso. Mas eu posso chegar para o Hudson: Hudson, você tem que tocar desse jeito. O Hudson falou: pastor, você não sabe nem um acorde? Você tem propriedade para me ensinar? Não. Então, o que eu faço? Não me meto na música, eu me meto na teologia da música, que é a minha função. Então, o Hudson, você vai tocar um acorde X, Y, Z, é uma escolha dele, porque Deus colocou ele lá, e ele faz com amor. Aí tem gente que fala assim: o que eu ouço disso, irmãos, não é brincadeira, fulano cantou desafinado hoje. Aí pergunta se esse que está reclamando, se ela tem a oportunidade de ir com o Hudson cantar no louvor. Não dá para mim não dá porque está muito escuro, mas a linguinha está criticando. O que eu quero dizer? Temos muitas pessoas de opiniões, mas não estão nem aptos a fazer as funções que Deus colocou no seu coração. Por isso que eu falo e sempre vou continuar falando: saiba de onde vem a crítica. Se a crítica for de pessoas que não acrescentam ao corpo de Cristo nada, deixa entrar aqui e sair aqui, porque opinião todo mundo tem. O que eu quero dizer para vocês é que a singularidade, a diferença que nos separa é importante para que esse corpo continue andando. É importante. Eu fiz uma comparação entre a música e o ministério da palavra. O ministério da palavra e a música, elas se encaixam porque a música é a palavra cantada. Mas pergunta se esse pastor sabe tocar algum instrumento para fazer a palavra cantada. Não. Então, se esse pastor sabe, eu não tenho por que opinar. Se o Hudson fizer um acorde errado, eu não vou ter ideia que ele errou. Eu não tenho ideia disso, porque eu não sou um músico. Então, eu não vou chegar para o senhor: tocou mal, hein, Hudson? O Hudson podia perguntar para o pastor: você sabe tocar? Não, então fica quieto, fica na sua. E diante disso, irmãos, uma vez João Cristóstomo ensinou que se todos nós fôssemos iguais, não haveria um corpo, mas uma massa sem vida. O que eu disse para você? Se eu arrancar minha mão do corpo e deixar ela aqui, em pouco tempo ela perde os movimentos, perde o fluxo de sangue e perde a vida. Porque quando todos nós, em vez de sermos um corpo, sabermos que a singularidade nos acrescenta e não nos separa, e entendermos isso, cada um fazendo a sua função, automaticamente funciona corretamente. Quando você vai ao médico, irmãos, que tem alguma coisa errada com o seu corpo, ou está com problema de coração, de pulmão, sei lá, cada corpo funciona direito. Aí você toma um remédio para quê? Para que aquele órgão melhore.
para que aquela função funcione. Se Cristo viesse diagnosticar a sua igreja, viesse diagnosticar a igreja de Cristo e perguntar: cadê os trabalhadores que eu enviei? Cadê as pessoas que eu coloquei em suas funções? Está ocupado demais, sendo uniformes, imitando o grupo que reclama, o grupo que murmura, o grupo que elogia. E eu não estou dizendo só dos reclamões, estou dizendo dos elogiados demais. Os bajuladores também é um problema. Quando eu digo os bajuladores, é aquelas pessoas que fazem de tudo para imitar o que o outro diz só porque eu gosto. Gosto muito do irmão Paulo César, mas se o irmão Paulo César estiver fazendo algo de errado, eu não vou falar nada com ele, porque eu gosto dele. Isso também, os bajuladores também é um problema. O que eu quero dizer para vocês? A singularidade tem que nos dar a maturidade de Cristo nas nossas vidas, para que possamos entender e sermos criticados e entender: o senhor tem razão, eu acho que eu devo melhorar nessa parte. Para que você entenda, irmãos, há dons que você tem, quando eu falo de singularidade, que o outro irmão não tem. Quando eu citei o exemplo do Hudson, eu não tenho o dom da música. Eu mal sei apertar play no meu celular. Eu mal sei baixar as músicas no meu celular. E hoje nem baixa mais. Hoje agora é tudo streaming. Hoje é Spotify, hoje você nem corre mais. Então, mal sei falar de música. Mas se eu perguntar para vocês: irmãos, quantos de vocês gostaram do louvor hoje? Aposto que vai ter algum que falar: não gostei não. E que não sabe tocar um acorde. E que não se dispõe à disponibilidade da igreja. Mas a crítica está afiada. O que eu quero dizer para vocês? E quando eu digo isso, e afirmando para vocês que nós não devemos realmente ser iguais na singularidade, mas uma massa sem vida, quando ela morre, ela cheira a morte. Se todos nós quiséssemos ser igual, a experiência que Deus tem para nós não vamos viver ela, porque Deus te chamou para uma missão, e se você não entender essa missão, fala: Senhor, qual é a minha missão? Ensina-me. E tudo isso não vai te separar do amor de Deus. Tudo que acontece ao seu redor, as singularidades, as particularidades de todo mundo, não vai, porque você é maduro o bastante para entender que Cristo te chamou para a unidade, não para a uniformidade. E diante disso, irmãos, caminhando, o que eu quero que você entenda, que o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Até aqui eu falei sobre a separação. E agora eu quero ler para você Efésios 4, o verso 5 e o verso 6. Me acompanhe, por favor. O PP já leu 3, aí pula mais 2 aí, mesmo capítulo de Efésios, deixa a Bíblia, eu vou ler agora o verso 5 e o verso 6. Não, vou ler a partir do 4, já PP. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que interessante que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. A fé, ela é uma só. Paulo está dizendo, ainda que esteja espalhada pelo mundo inteiro, a fé em Cristo, ela é uma só. Mas quando Cristo ele é o centro, as diferenças perdem o poder de nos dividir, perdem o poder da uniformidade, porque nós entendemos claramente neste texto que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, o Deus da unidade que estou falando esta noite, Ele te ensina uma só doutrina, um só ensinamento, que é em Cristo. Ah, pastor, então o que você está falando? Se Deus ensina um só, então eu estou fazendo o que Deus quer. Irmãos, às vezes nós discutimos por tantas besteiras na igreja, e Deus não quer nem que você discuta sobre isso, mas porque você foi contrariado, você quer que todo o corpo se divida, você quer que todo o corpo se afaste um do outro, você quer que todo o corpo se desvirtue e pare de continuar na medida que é Cristo. Aí quando ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Entendeu? Aquela pessoa que você não concorda com o partido político dela, com a forma dela pensar, com a forma dela agir, com a forma dela falar, se ela for salva em Jesus Cristo, o mesmo Deus que habita em você, habita nela. E é o que te mantém unido com ela. É o que te mantém nos domingos à noite aqui. É o que te mantém estando domingos, quarta-feiras, na EBD, durante os encontros da igreja. O que te mantém vindo até aqui é esse Deus, que é o mesmo Deus que habita em mim, que habita no Alisson, na Larissa, no Arthur e todos os irmãos da igreja. Ainda que não concordemos, ainda que não pensamos igual, a unidade do Espírito Santo, a unidade de Deus em nossas vidas é muito maior do que aquilo que nos separa. Quando eu digo para vocês que o que nos une é maior do que nos separa, que
E posso dizer que o inimigo, irmãos, ele tenta ampliar diferenças na igreja. Ampliar e ofuscar, às vezes, as virtudes dos irmãos. O que eu digo ofuscar as virtudes? Às vezes as diferenças de uma forma de pensar de um time, de um clube, de ser contrariado, ela grita mais do que as virtudes dos irmãos. Os irmãos às vezes têm virtudes tão boas, mas eu estou tão preocupado em olhar para a desvirtuação daquele irmão que eu esqueço de ver a virtude do meu irmão próximo. Eu olhar para o meu irmão do lado e falar, olha, não é que o meu irmão aqui, ele tem uma virtude muito boa, que eu inclusive não tenho, mas o problema dele é que ele pensa assim, pensa assado, vai votar no fulano de tal, torce para o time tal, ele pensa assim. E isso, irmãos, está se tornando músicas dentro da igreja. O que eu quero dizer músicas? Se eu olhar até para o mundo gospel, vamos dizer assim, tem músicas que te ensinam. Quem não viu passar na prova e não ajudou, já viu essa música? A música de vingança no meio da igreja. Só que tem crente cantando dentro de casa, lembrando o irmão que te ofendeu. E esse não é o evangelho, mas está no meio gospel. E o meu grupo faz o que é certo, porque eu sou da igreja do pastor Samuel, porque eu sou da igreja da Convenção Batista Brasileira, filiada à Convenção Batista Mineira. Ainda que todos estejam fazendo algo errado, se for errado, continua sendo errado. Eu até brinco com outros de vez em quando, eu posso citar pelo menos 10 músicas evangélicas que são totalmente antibíblicas, facilmente, mas tem crente arrumando a casa e cantando ela, e sentindo Deus com ela. Mas aí o que eu quero dizer para vocês, é uma deformidade da igreja? Não, é a tentativa do inimigo em trazer a vingança, a raiva, a diferença que nos separe para dentro do vínculo da igreja. Não tem problema você ser diferente do pastor, não tem problema você pensar diferente do pastor, mas o que nos une é Cristo, um só Senhor, um só Deus, uma só fé e um só batismo. É o mesmo Deus que habita em mim, que torce para um time, que vota em fulano de tal, que vota em ciclano, que pensa de forma diferente de você. É o mesmo Deus que habita em você, que pensa totalmente contrário de mim, pensa totalmente fora de mim. E isso não é motivo para nos separar. Isso não é motivo para nós nos rompermos. Não quero conversa, porque ele não pensa e não vota no meu time, não joga comigo, não pensa igual eu. Então, não quero. Irmãos, eu quero que vocês entendam que o Evangelho faz ao contrário. Ele amplia o essencial, ele traz para nós a cruz, que é o maior do que a sua opinião. O Evangelho de Cristo é maior do que você pensa, o Evangelho de Cristo é maior do que você acha. A graça é muito maior que as suas preferências, a graça ela é muito maior do que você quer ou não quer para você. Entenda, as suas preferências, é preferências suas, não tem que ser minhas, e está tudo bem quanto a isso, não tem problema. Se você gosta de um determinado, é igual tem na internet muitas uniformidades, né? Grupos que vão se formando. Aí esses dias eu estava vendo a Itatiaia, aí falou que tem um grupo de jovens que se uniram na internet, que é os famosos Red Pill, você já ouviu falar desse povo, que é um grupo de jovens adolescentes que se uniram para falar mal das mulheres, que não precisam das mulheres. Então que eu fui ver a Itatiaia falou, eu fui ver essa página, esse grupo, tem mais de 7 milhões de pessoas dentro desse mesmo pensamento, um pensamento retrógrado, e são jovens e adolescentes que pensam que tem que falar mal das mulheres e tal. Aí fica outro grupo das mulheres que criam outro grupo e ficam em combate. Sabe uma coisa que gera muita coisa na internet, que gera muita visualização? Os famosos haters. O que é os haters? As pessoas que vão só comentar errado no seu vídeo. Aquilo gera engajamento. Então eles querem mesmo causar, fazer. Que tem gente que nunca pisou na igreja, que não vem à igreja, não é submissa à igreja local, não é submissa à igreja de Cristo, mas está na internet comentando sobre a igreja. Fala, já fui na igreja, e está lá com propriedade falando, e muito crente lá batendo palma para eles. Só que eles não têm vida na igreja, eles não têm vida com Cristo. Mas por quê? Porque eu digo para vocês, faz muito mais escândalo, faz muito mais barulho um hater, do que uma pessoa que eu chegar aqui, ó, o irmão Alisson é uma boa pessoa, um homem didático, um homem de Deus. Mas vocês já esqueceram isso. Agora você vai falar, irmão Alisson, você viu que ele aprontou? Aí você vai passar para o próximo. O pastor me disse, que o Alisson disse, que falaram para ele. A fofoca ela é muito mais destrutiva do que o elogio. Isso devia acabar no nosso meio. Isso deveria ser destruído. E quando eu digo que Cristo é maior que qualquer divergência, sim, Ele é maior. Cristo ele é maior do que qualquer forma que você pense? Sim, Ele é maior do que você prefere para a sua vida. O que nos une, irmãos, é muito maior do que nos separa. A unidade, irmãos, ela exige maturidade. E a maturidade, esforço e amor constante. Porque não é fácil viver com pessoas que pensam diferente com você. E essa também é a beleza da igreja para mim. Viver com pessoas que pensam diferente de você,
que calçam diferente de você, que tenha medidas diferentes de você, te faz pensar que existe vida além do seu quadrado. Existem formas de pensar diferentes das suas. Existem formas de agir diferentes das suas. O que eu não posso mudar no nosso meio é a mensagem do Evangelho, que é a mesma para todos nós. Para todos nós, um só batismo, um só Deus, uma só fé e um só Senhor. Mas eu não posso mudar quem você é. Ver os frutos do Espírito, como diz em Gálatas 5:22, vivenciados na sua vida, mas eu estou tão chateado da forma que você vive, da forma que você pensa, da forma que você fala, que eu estou mais preocupado em te criticar do que te apoiar como um irmão em Cristo. Isso é o que um grupo social faz, irmãos. A verdadeira grandeza está em manter a unidade no vínculo da paz, como nós lemos. A verdadeira vida com Deus está muito mais em mantermos unidos, um corpo, cada um em sua função, cada um em sua forma, ainda que pensamos diferente, façamos diferente, suportando-vos, perdoando-vos, que é o vínculo da perfeição. Quer ver? Vamos abrir comigo o último texto dessa noite, Colossenses 3, verso 13 e 14. Também o apóstolo Paulo escreveu esse texto, hoje foi uma teologia paulina, né? Colossenses 3, do verso 13 ao verso 14, diz assim: suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que interessante que Paulo diz aqui, nesse texto de Colossenses, para que você compreenda, suportando-vos, perdoando-vos, e ele termina, é o vínculo da perfeição. Lá no texto de Romanos está dizendo que o vínculo da perfeição, que é o Espírito da paz, que é o Espírito Santo, quando eu afirmo para você que a verdadeira grandeza está em manter a unidade no vínculo da paz, não é uma afirmação apenas do pastor, é o que Deus quer de nós. A unidade, irmãos, custa, mas custa muito às vezes, custa abrir mão do orgulho, que é o que mais nos magoa, nos machuca. Custa, irmão, perdoar quando é difícil perdoar, quando não é possível perdoar, que você não quer perdoar, mas eu não errei, mas a unidade custa tudo isso. A unidade custa permanecer, quando seria muito mais fácil ir embora, muito mais fácil sair, muito mais fácil e desistente, e melhor eu ir embora. Mas é exatamente esse custo que revela o caráter de Cristo na sua vida. Com todo respeito, irmão, ainda que os irmãos concordem com o seu discurso, se o seu discurso não vier Cristo, amanhã eu já esqueci, e você não será um exemplo na minha vida. Você será uma pessoa que eu vou lembrar como um murmurador. Não é isso que eu quero lembrar de vocês. Vai chegar um momento em que você vai seguir sua vida, pode ser que daqui a 20 anos nós não tenhamos vínculos mais, mas vai chegar um momento em que você vai ter sua vida, mas o que você tem deixado para o seu irmão, aonde Cristo falou? Será que você vai ser lembrado como uma pessoa que trazia as desavenças, a uniformidade para o meio do que onde Cristo te colocou, ou será uma pessoa que vai lutar pela unidade, vai lutar e vai ter que colocar à prova o seu orgulho, vai ter que colocar à prova a sua forma de perdoar, vai ter que colocar à prova muito mais fácil a sua diligência em manter firme do que simplesmente desistir? Tem uma música de um cantor cristão, não do cantor cristão, mas de um cantor que é cristão, que diz assim que às vezes é tão bom, às vezes desistir. Ele fala na música. O que está dizendo isso? Que às vezes a desistência nos traz libertação, e tem muitos coaches falando sobre isso, mas quando se trata, irmãos, de vivenciar com o próximo, eu posso dizer abertamente que desistir não é uma opção. Faça de tudo, como diz o apóstolo Paulo, para suportar o teu próximo. Suporte o teu próximo assim como Cristo quer que você suporte, e se depender de vós, como o texto bíblico diz, mantenham a paz com todos, porque esse é o vínculo da perfeição. Mas é exatamente esse custo que vai revelar Cristo na sua vida, que vai marcar as vidas dos irmãos. Irmãos, imagine só, dentro do nosso contexto que a gente leu essa noite, um corpo onde cada irmão, cada parte, decide agir da forma que acha certo, da forma que foi ensinado pelos seus pais. O olho dizendo assim, não, a gente não precisa de uma mão. Imagina só a mão dizendo, a gente não precisa de pé. Imagina só dentro do corpo, isso não é liberdade. Posso dizer abertamente, isso é morte. Porque se a minha mão falar que eu quero arrancar os meus olhos, que a gente não precisa de olhos, que os olhos não pegam as coisas, mas os olhos têm a sua função, a função de te guiar, de te ver, mas a mão não entende isso, porque a mão não tem essa mesma função, mas ela acha que o importante é ela, porque ela consegue pegar o copo, levar até a boca e me hidratar. O que os olhos me ajudam nisso? Apenas visualizando o copo. O que ele fez é pouco.
Isso acontece no corpo de Cristo. Acontecemos porque nós entendemos a uniformidade, da forma que eu sou especial demais e que o outro não importa. Isso tem que cair. Isso é teologia diabólica dentro da igreja. Cristo nos ensina com os 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para encerrar, João 17:23, a Bíblia diz: para que sejam perfeitos em unidades. Essa unidade, irmão, ela não é superficial, não é um discurso moral, não é um discurso onde o pastor quer, de certa forma, colocar para a igreja. Ela foi comprada com sangue de Cristo naquela cruz. Ela foi comprada com preço altíssimo. A cruz não apenas nos salvou, ela nos uniu. O evangelho que nos une é muito maior do que qualquer preferência sua que nos separa. Porque qualquer coisa que te separa de Cristo, nós somos diferentes por fora, mas carregamos o mesmo Cristo por dentro. Ainda que eu pense diferente de você, ajo de forma diferente de você, carrego o mesmo Cristo. Divisão, irmãos, enfraquece. A unidade revela o caráter de Deus na nossa vida. Não uniformidade, unidade. E no fim de tudo, irmãos, quando todas as opiniões passarem, quando todas as lutas deixarem de existir, quando todas as preferências perderem a importância, ou então quando tudo aquilo que você parece grande deixar de existir, vai ficar apenas o que passou. Cristo continuará sendo a única coisa que nos une. Ainda que aquele dia de domingo não foi do jeito que eu queria, e então vai ficar claro que o que nos une sempre foi Cristo, sempre foi maior do que qualquer coisa que nos enfraquece, que nos separa. Entenda isso com amor, que escolhamos viver em comunidade da igreja, em unidade com a igreja, em unidade com os irmãos, ainda que as suas preferências sejam totalmente diferentes do seu irmão ao lado, que você entenda que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, que Cristo é o selo maior que nos une. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos ensine. Feche seus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, louvado, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais um domingo que estamos aqui louvando, bendizendo o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por ser um Deus bondoso, misericordioso, maravilhoso. Pedimos ao Senhor, Pai, que esteja nos conduzindo de acordo com o teu santo evangelho, de acordo com o que o Senhor tem proposto em nossos corações para servirmos. Que o Senhor me colocou, Pai, de acordo com o teu santo evangelho, aonde quer que eu esteja, e que eu possa ser útil, Pai, de acordo com o Senhor tem para mim neste momento. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos ensine a vivermos em unidade, que nos ensine, Pai, a dizer não à uniformidade, e dizer sim à unidade em Cristo, que é a excelência no Espírito, que é a excelência no Senhor. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos traga de volta ao primeiro amor, de volta, Pai, todo o teu amor, a tua misericórdia sobre nós. Pedimos ao Senhor, Pai, que esteja conduzindo esta igreja e que possamos, ó Deus, ser maduros o suficiente para entender o quão importante é a unidade no meio de nós. Em nome de Jesus, é a oração do teu servo. Conduza-nos, a Deus, entra nos nossos corações e confirme a palavra da verdade que é o teu santo evangelho. Essa é a oração do teu servo que eu peço e agradeço. Amém, Pai. Irmãos, nesse momento eu vou convidar você para participar da ceia do Senhor, da celebração da ceia.